Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Finanças e Custos Empresariais. Como vocês sabem, meu nome é João Grise e no nosso vídeo de hoje iremos falar sobre derivativos financeiros. Derivativos, na verdade, são uma categoria de ativos financeiros no qual o seu valor depende ou é derivado de um outro ativo ou grupo de ativos, como ações, títulos, commodities, moedas, taxa de juros e índices de mercado. O derivativo em si é um contrato entre duas partes e este contrato e o seu preço vai depender do comportamento do ativo no qual ele se baseia. Os derivativos eles possuem diversas utilidades, entre elas a proteção contra algum risco do mercado específico, a sintetização do comportamento de um ativo, dando assim mais liquidez para as operações com ele, a alavancagem de posições, dentre outras coisas. Vamos falar agora um pouquinho sobre a origem então dos derivativos, né? Apesar de não serem chamadas dessa forma na época, os derivativos têm origens anterior aos mercados financeiros como conhecemos hoje. Inicialmente, eles eram contratos estabelecidos entre os produtores e os comerciantes de produtos agrícolas. Um dos exemplos mais antigos documentados é o relato de Aristóteles na sua obra A Política, onde ele relata que o filósofo Tales previu uma grande safra de azeitona com um ano de antecedência. O que ele fez? Dessa forma, ele alugou por baixo custo todas as prensas de azeite da região. Com a chegada da safra prevista, os produtores foram obrigados a alugar de Tales as prensas a um custo bem mais alto. Grise, quais são os principais derivativos, né? Nós temos o mercado a termo, ou simplesmente termo. É um dos derivativos mais básicos e simples da gente entender. Nele, duas partes acordam a compra e a venda de um determinado ativo em uma determinada data a um determinado preço. O termo é liquidado integralmente na data prevista determinada. Temos também mercado futuro. O mercado futuro, ou simplesmente futuro, tem um comportamento semelhante aí ao termo. Nele, as duas partes também acordam a compra e venda de um determinado ativo em uma determinada data a um determinado preço. No entanto, o contrato vai sofrendo ajustes diários de acordo com o comportamento do ativo. Opções. As opções são um pouco diferentes dos exemplos anteriores, porque elas estabelecem aí o direito de realizar uma operação por quem a compra, ou seja, o tomador, não é? E uma obrigação de quem a vende, o lançador. A opção pode ser tanto de compra quanto de venda. E quem comprar a opção é quem vai determinar se quer ou não exercê-la. Existem ainda dois tipos de opções, né? Do tipo americano e a do tipo europeu. Nas opções do tipo americano, você pode exercer a opção a qualquer momento até o prazo do seu vencimento. Já nas opções do tipo europeu, a opção pode ser exercida somente no prazo do vencimento. As opções de compra são chamadas de calls e as opções de venda são chamadas de puts. Devido às suas características, as opções são ativos de baixo custo e de grande volatilidade, podendo ser usadas tanto por alguém que possui uma determinada posição na sua carteira ou a descoberto. Já para quem opera a descoberto, tem um caráter especulativo. Swaps. O swap é a negociação da troca do fluxo de pagamentos
entre dois ativos específicos em um prazo pré-definido. Imagine que a empresa ABC é exportadora, recebendo aí em dólares, e tem um contrato de locação reajustado pelo IPCA. Já a empresa XYZ vende produtos no mercado local, que são ajustados pelo IPCA, e contraiu uma dívida com um banco internacional que deve ser pago em dólares. Essas duas empresas poderiam realizar um contrato de swap de dólar com o IPC, trocando os fluxos de pagamento das suas obrigações e anulando assim o risco cambial de uma e o risco de inflação da outra. Utilidade dos derivativos. Quais são, Lise? Como vocês podem perceber, os derivativos são bastante versáteis e têm várias utilidades dependendo da necessidade de cada agente econômico. Algumas das principais utilidades dos derivativos são proteção. Muitos derivativos são utilizados para a proteção do fluxo de pagamento ou recebimentos de uma determinada empresa, anulando assim a exposição da empresa a algum risco de mercado financeiro. Caso uma empresa tenha dívidas em dólares, pode-se utilizar de um swap, anulando assim o risco de uma alta do dólar, né? Um produtor de soja pode também comprar uma opção de venda de soja a um valor específico, tirando o risco do preço da soja estar muito baixo quando for a hora de vendê-la. Arbitragem. Derivativos podem ser usados para realizar a arbitragem dos preços de um determinado ativo em diferentes mercados. Caso haja uma diferença entre os preços das ações, por exemplo, da Petrobras, negociadas no Brasil e nos Estados Unidos, podem ser comprados alguns derivativos para travar o risco cambial e estabelecer a compra em um mercado e a venda em outro, obtendo aí um ganho com risco menor que no caso de uma alavancagem. Vamos falar agora de alavancagem e especulação. Os derivativos podem ser usados também para fazer alavancagem e especulação. Digamos que você ache que uma ação vai aumentar muito em um ano. É mais barato comprar opções de compra futura dessa ação do que a ação em si. A ideia de nossa aula não é esgotar o assunto derivados financeiros. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Entre no nosso site, no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Indique, afinal, tenho sempre falado, esse canal foi feito para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.